esses grandes apps, eles oferecem uma boa experiência e as pessoas não esperam nada diferente disso no celular. Não tem coisa mais irritante do que quando você digita aqui e aí aperta no botão de lado, principalmente quando você está fazendo pagamento, e aí você vai parar em outro lugar e depois você volta? Isso é UX. UX é uma expressão que vem do inglês, User Experience. Existe um pouco de misticismo sobre o que é UX, mas na verdade é muito simples, né? Se a gente traduzir ao pé da letra, é a experiência de usar alguma coisa. It's kind of an umbrella term for talking about how people interact with your service. And sometimes it's very, very broad. It encompasses a physical interaction, plus a digital interaction, plus a voice interaction. Other times it's restricted a little bit more to user interface design in cases where your entire product is just a digital product. Acho que com o passar do tempo essa experiência de uso foi evoluindo e hoje a gente usa esse termo para falar de experiências que são digitais, interativas. Você pode escolher um app de um concorrente porque ele funciona mais rápido, porque ele tem um visual melhor. Então é essencial que um profissional de marketing entenda isso. Entenda a importância de um bom UX no mobile. Alguém que entra no começo do projeto, no começo de todo o processo, para ajudar a gente, nós, o cliente, a entender como o consumidor se comporta naquele ambiente, o que a gente precisa entregar para ele de experiência para facilitar, melhorar e, no final das contas, encantar esse consumidor. UX é fundamental para garantir a melhor experiência. Em um clique, eu chamo o meu táxi. Em um clique, eu comprei. Em um clique, eu fiz tal coisa. Em um clique, eu consegui chegar direto no produto. Então, esse é um exemplo de como a gente consegue simplificar com tecnologia para que o usuário não tenha que ficar tendo um manual de como funciona o aplicativo. Então, é chave, na verdade, entregar uma experiência inovadora, ao mesmo tempo familiar, intuitiva, fácil. E essa nova forma de consumir informação, que é muito mais fragmentada e que se estende muito mais do começo até o fim do dia, meio que requer que as experiências sejam fáceis e agradáveis de usar, senão as pessoas enlouqueceriam. Bom, apesar desses desafios todos de desenhar experiências mobile, a parte boa é que existe muito conteúdo disponível online para quem está realmente interessado em aprender. First, I want to plug that Google has a really great, very expensive but free to you 25 checklist. We spent an enormous amount of money last year doing this. Basicamente, os 25 princípios, eles são uma forma de você garantir que essa experiência é fácil com o seu consumidor. Então é um conteúdo que está disponível online, ele serve tanto para quem está começando agora a se aventurar nesse mundo de mobile e quer ter uma noção básica de quais são as 25 melhores práticas de desenhar para mobile, quanto para quem já é experiente no assunto e serve como um lembrete, sabe? Quando você está lá desenhando o seu produto, será que eu estou realmente cumprindo esse checklist de boas práticas de usabilidade e tal? So download that, get that, because somebody's already spent an enormous amount of money doing this work. You should use it. And it goes very in-depth. It has examples, it has checklists. You can take your website through it. It'll tell you how much it sucks. Give you a number of how much you suck, which is great, because then you can improve it and suck less over time. When we were building things for the desktop, we had kind of an abstraction to what was on the screen. We have a mouse, that mouse has a cursor, and you're essentially designing for this one-by-one pixel that you're moving on the screen. In mobile, because the screens are primarily touch screens, now you have to think about the size of hands. You have to think about how much reach do thumbs have. You have to think about the size of our fingers and what's tappable, what leads to errors. Can you actually use it in this very tangible, almost direct manipulation way? In addition to that, you have new capabilities that you get from your hands, like multi-touch gestures, the ability to quickly flick as opposed to just scroll, and the like. No desktop, como a gente tem muito mais espaço, é comum que a gente coloque mais conteúdo na tela e tal. Mas quando você chega no celular, você colocar carrosséis, imagens, chamadas e promoções acabam criando distrações para o usuário que vão evitar que ele mova em frente no fluxo e que, no fim das contas, você converta a sua venda ou o seu cadastro. Então, por isso que é importante colocar o call to action sempre visível e central na tela de celular, para estimular o usuário a continuar seguindo em frente. Imagina só você entrar no mesmo site do desktop que você vê do banco, o mesmo site, vê dentro do celular. Você não ia conseguir pagar nunca. Um outro ponto são os menus.
No celular, o usuário não tem paciência de ficar scrollando uma longa lista de opções. Isso não quer dizer que as suas opções não precisam estar lá no menu, mas o que muda, na verdade, é a forma com a qual você apresenta essas opções para o usuário. Quais são as opções mais prováveis que o usuário está procurando naquela hora? Será que você não consegue priorizar aquelas opções em detrimento de outras? Porque o comportamento do usuário é muito mais focado em mobile, a ferramenta de busca acaba assumindo um papel muito mais importante. Um ponto é deixar a busca sempre visível no topo do site. Tem gente que prefere mover a busca para o rodapé, mas nada vai garantir que o usuário vai scrollar o site inteiro para chegar até lá e encontrar a ferramenta de busca. Depois que você mostra os resultados, garantir que você está oferecendo formas para o usuário filtrar esses resultados baseado nas necessidades deles. É muito importante você garantir que o resultado que o usuário está procurando vai estar ali na primeira página de resultado da busca, porque nada vai garantir que ele vai realmente ter tempo e paciência de sair explorando as próximas páginas de resultado. Um exemplo que eu sempre falo, passagem aérea. Hoje, para você comprar uma passagem aérea, a quantidade de campos que você tem que preencher, a quantidade de documentos que você tem que lembrar, qual é o número do documento, passos que você tem que fazer, é muito ruim, é muito ruim. Não dá para pensar formulários no mobile da forma como a gente pensava no desktop. A experiência tem que ser muito mais suave, tem que ser muito mais fácil de fazer isso. Uma boa prática que as lojas virtuais têm feito hoje em dia é o tal do guest checkout, que você permite que o usuário faça a compra dele tranquilamente, sem precisar criar cadastro nenhum, e depois de alguns dias você faz o follow-up com ele, por e-mail talvez, falando, pô, agora que você comprou o produto com a gente, que tal você vir para cá e fazer parte do clube, se cadastrar e tal. Uma outra ideia bacana é, ao invés de você pedir o cadastro completo, pede simplesmente aquele cadastro social que você faz login via Facebook ou login via Google, que com um clique o usuário já preenche uma série de informações que, se ele não tivesse aquilo, ele teria que digitar uma a uma no celular. Então é uma forma simples de otimizar um pouco esse fluxo. Uma confusão muito comum que acontece, principalmente entre designers e desenvolvedores, é achar que o site mobile tem que ser mais pobre do que o site desktop, porque ele tem uma interface reduzida. E, na verdade, é meio que o contrário, né? Os sites mobile têm a possibilidade de ser mais ricos do que os desktop. E isso por base dessa série de sensores que as tecnologias mobile trazem para a experiência, né? Because people don't have a keyboard and they don't want the same things when they're on a mobile device, and you're underutilizing a lot of these powerful signals that we have access to in mobile. O site mobile, por exemplo, consegue ter a localização do usuário com muito mais precisão do que um site desktop. Então, será que eu não consigo usar isso a favor da experiência do usuário? Será que eu não consigo transformar essa experiência mais rica do que a versão desktop? If your starting place is understanding what someone wants when they're on the go, optimizing for page load time, cutting out everything that's extraneous, and trying to build for that consumer that's on the go, I think there are a lot of things that can help people build a good experience. You may be very content to have your website and your desktop presence, but as your traffic for desktop gradually starts to go like this, and as your traffic on mobile gradually starts to go like this, you hit this point that I call the mobile moment, which is where that bit flips. And retailers have a very hard time with this, because the refrain we hear from retailers all the time is, oh, conversion's so much higher on desktop, and it's really low on mobile. Yet mobile is their biggest area of growth and all their new potential customers and their engagement. But they're stuck on this, well, people buy more on desktop. The reason why that is they have a desktop-built experience. It's a form that was created for typing into on a big screen, and they just took it and shrunk it down for mobile, and they're shocked that no one uses it. So you have to think very differently about the kinds of experiences you're building for mobile to capitalize on that opportunity. You can't just recreate what you had before.